Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim contar sobre tudo aquilo que eu li no mês de setembro. Setembro foi um mês em que eu não realizei muitas leituras, mas em compensação, eu realizei, eu acho que a melhor leitura que eu vou ter feito no ano até agora. Então, vamos lá! Eu comecei o mês lendo o livro do Projeto Lendo Christie, que foi Assassinato na Casa do Pastor. Em Assassinato na Casa do Pastor, nós teremos aí uma pequena cidadezinha britânica conhecida como St. Mary Mead, em que tudo ali gira em torno de uma paróquia e do pastor da cidade, que é o pastor Clement. Como é uma cidade pequena, todo mundo se conhece, todo mundo se julga, o esporte ali é fofocar. E existe ali um homem que é odiado por todo mundo, que é o Sr. Protheroe, e ele vai fazer uma visita aí à casa do pastor. O pastor não está em casa naquele momento, mas quando ele volta, ele se depara com o corpo morto do Sr. Protheroe. É aí que o pastor Clement, junto com as autoridades e a polícia, vão tentar investigar para saber ali quem teria motivos, e tem muita gente, para ter cometido esse crime. O que eles não sabem é que, paralelamente a isso, existe aí uma senhorinha fofoqueira, uma detetive amadora, a Miss Jane Marple, que também está fazendo as suas próprias investigações e ela vai conseguir aí concluir quem cometeu esse crime. Esse é o primeiro livro da Agatha que vai contar com a participação da Miss Marple e eu posso confessar para vocês que eu nunca gostei tanto dela, porque em outros livros que eu já li e que ela participava, ela sempre acaba sendo uma figura ali de fundo da história. Ela não é protagonista como acontece nos casos do Poirot, por exemplo. Mas eu acho que com o tempo eu me acostumei e eu entendi que é exatamente isso. Que ela é uma figura em segundo plano que está simplesmente observando e é através dessas observações que ela vai acabar descobrindo as coisas que estão acontecendo. Uma leitura super fluida, super gostosa, rapidinha de ler. Foi interessante ter aqui como protagonista esse pastor, porque a gente também vai ver muito ali daquela questão da hipocrisia, já que ele é religioso, mas ele tem as suas desconfianças, ele pensa isso, pensa aquilo. E mais do que tudo, gente, eu achei esse um livro excelente. Eu já conhecia essa história porque eu já tinha assistido a série da Miss Marple, assisti alguns episódios, então eu já sabia, né, quem cometeu o crime. E achei que não ia me surpreender, mas eu sempre me surpreendo porque é diferente, né, gente? Você vê uma adaptação e você lê algo da Agatha. Eu consegui me surpreender, eu adorei essa trama, se tornou aí o meu livro favorito do Projeto Lendo Christie deste ano e se tornou aí o meu livro favorito com a Miss Marple, então, olha, realmente amei Assassinato na Casa do Pastor. Então, eu li mais 3 volumes de Providence, que é uma graphic novel do Alan Moore e do Jason Burrows. Eu vou contar aqui pra vocês um pouquinho sobre cada volume, mas dando aí uma relembrada, que é a história do Robert Black, que é um jornalista que está em busca de um livro maldito, que é o Kitab, que é um livro que as pessoas dizem que leem e enlouquecem, e através disso ele vai fazer uma viagem, né, pelos Estados Unidos, tentando buscar respostas e saber um pouquinho mais sobre a Stella Sapiente, que é um grupo, quase um culto que foi formado ao redor deste livro. Logo após os acontecimentos terríveis e bizarros que aconteceram no final do 6º volume, a gente já tem aí o 7º, em que o Robert ele parte para Boston para tentar encontrar aí o Sr. Pittman, que seria o fotógrafo exclusivo, oficial deste grupo que é a Stella Sapiente. E quando chega lá, ele de fato conhece esse pintor, que vai ali tentar mostrar para ele um pouco mais sobre o que é essa associação da Stella Sapiente e algumas técnicas e rituais que eles utilizam, e um deles seria aí uma certa hipnose. Mas, para quem não sabe, aqui a gente tem uma referência a um conto do H.P. Lovecraft, que é o modelo de Pittman, e em que, na história original, esse homem, ele tinha um amigo, e esse amigo vai estar contando a história que o pintor, ele criava umas imagens muito estranhas, com uns modelos muito estranhos, muito bizarros, e que, no final das contas,
eram reais. Gostei bastante desse volume, apesar de não gostar tanto de o modelo de Pickman. Eu gostei aqui de como foi utilizado isso para trazer aí outras questões como a hipnose, como os traumas, como as criaturas que realmente estão rondando aí o país. E eu acho que o Jason Burroughs, ele fez um ótimo trabalho em questão de ilustração para mostrar esses monstros, e ao mesmo tempo a história do Alan Moore, ela começou a se encaminhar para um ponto que eu não estava esperando e que eu gostei bastante. E isso vai aparecer mais no 8º volume. No volume 8 de Providence, o Robert, ele segue o que o Pittman falou pra ele e resolve aí ir em busca de um certo senhor, que também é um escritor, que é o Randall Carver. E o Randall Carver, ele sabe muito mais sobre a Stella Sapiente, sobre alguns rituais, sobre algumas técnicas que ele usa. E aí, gente, vai entrar algo que realmente eu não esperava. Por quê? Porque Lovecraft, ele é mais conhecido pelos mitos de Cthulhu. É o conjunto dessas histórias que tem a ver, né, com essa criatura que é o Cthulhu e que acabou ficando aí bem mais conhecido. Só que ele também tinha alguns contos aí que se passavam no mundo dos sonhos, em que um protagonista conseguia, através dos seus sonhos, chegar em lugares, assim, inimagináveis. E o nome desse personagem, que geralmente é o protagonista das histórias, é Randolph Carter. E aqui nós temos o Randall Carver. Então, este volume ter ido aí para essa coisa que é chamada de O Ciclo dos Sonhos, eu não estava esperando, porque é uma parte menos conhecida das histórias do Lovecraft, mas que eu gosto bastante. E a gente vai ter aqui muitas referências, então, a contos como Os Outros Deuses, Os Gatos de Outer, A Busca Onírica por Kadath. Então, assim, tem muita coisa interessante acontecendo e realmente eu não estava esperando o que aconteceu bem no finalzinho, que foi que o nosso protagonista, ele encontrou ninguém mais, ninguém menos que o próprio Lovecraft. Foi sensacional essa aparição inesperada do Lovecraft logo no final. E aí veio o volume 9, em que o Robert, ele decide ir para Providence para visitar esse novo colega dele, que é o H.P. Lovecraft. Mas chegando lá, ele conhece um rapaz que é o Howard Charles. E o Howard, ele conhece muito de Providence, ele é um grande historiador ali, ele estuda muito da história local. E agora ele anda muito interessado na sua árvore genealógica, que, pasmem vocês, coincidentemente ou não, um dos seus descendentes foi aí um membro fundador da Stella Sapiente. E aí os dois vão fazer aí uma amizade conveniente, em que o Robert conta mais pro Howard sobre o seu antepassado, e o Howard, por sua vez, mostra para ele mais de Providence. E depois disso, de fato, o nosso protagonista vai lá encontrar o Lovecraft e, assim, gente, eu amei muito isso. Sabe por quê? Porque aqui o Lovecraft, ele é retratado pelos olhos do protagonista. E no final das contas, é um pouco como a gente vê ele, sabe? É um homem antiquado, ele é quase uma criança que quer impressionar os adultos, ele utiliza uma linguagem de séculos passados, e a gente vai acompanhar nessa amizade que vai crescendo entre o Robert e o Lovecraft, até o momento em que o Lovecraft precisa visitar a mãe dele em um sanatório, e o Robert vai junto. Ele não sabe exatamente por que a mulher está ali, o que está acontecendo, mas a família do Lovecraft, de fato, aí teve muitos distúrbios de ordem mental, ele mesmo ele tinha algumas doenças, e o mais interessante aqui, na minha opinião, é que vai ter aí uma revelação mais pro final de por que a mãe dele está naquele lugar, e é surpreendente pra história. Algo que explodiu a minha cabeça nesse volume foi uma coisa que eu nunca tinha feito essa conexão antes, que seria que o Robert Black nada mais é que aí um personagem inspirado no Robert Bloch. Robert Bloch, que ficou mais conhecido por ser aí o autor de Psicose, antes disso, ele gostava de escrever muito sobre ocultismo, sobre mitos Lovecraftianos. Ele era um grande fã do Lovecraft, escreveu aí uma história em que ele colocava o personagem do Lovecraft como protagonista, e o Lovecraft gostou, também escreveu uma outra história com o Robert Bloch como protagonista, e eles iam trocando cartas e por aí vai. Então, foi interessante ver essa amizade se desenvolver aqui também.
Eu tô gostando muito dos rumos que essa história está tomando, de como parece que tudo vai culminar em Providence, o que faz todo o sentido do mundo, tanto pelo nome quanto pela história do HP Lovecraft. E assim, gente, eu tô adorando a leitura desses volumes. Eu finalmente recebi o compêndio que eu já tinha comprado fazia aí algum tempo, então eu estou muito animada para finalizar essa leitura. Então eu li os volumes 17 e 18 de Fruits Basket. Olha, já vou começar falando para vocês que eu não gostei muito desses volumes não. O volume 17 foi bem interessante, porque aqui a gente tem a Toru tentando unir aí a sua melhor amiga, que é o Otani, com o cara que ela gosta, que é o Kureno. Só que o Kureno, apesar de também ter sentimentos pela Otani, ele vai revelar aí um pouco mais pra Toru sobre a sua própria vida e sobre a maldição do horóscopo chinês. O Kureno, ele se transforma num galo e ele é muito próximo do grande vilão dessa história, que é o patriarca da família Soma, que é o Akito. E aí ele vai contar pra Toru sobre a sua própria história e também sobre a história do Akito. E isso me trouxe sentimentos contraditórios. Porque eu gostei muito dessa história, dessa parte da trama em que a gente conhece mais sobre o Akito, em que a gente vê como ele é um personagem bem complexo. Engraçado que uma grande revelação aqui não foi algo que me surpreendeu tanto, porque no começo da história eu achava isso, e aí algo aconteceu, e aí eu falei assim, ah, não, deve ser alguma coisa na tradução, e aí depois eu vi que eu tava errada, e não, aconteceu que eu estava certa, então não me surpreendeu tanto. Porém, a gente também vai saber um pouco mais sobre como quebrar a maldição, que é algo que a Toru quer muito para poder aí libertar os seus amigos, que são os outros membros da família Soma. Só que aí vem um mecanismo de narrativa que eu não gosto muito, que é isso de tentar mostrar que um vilão, ele é vilão por causa de traumas e situações terríveis pelas quais ele passou. Primeiro, é já um tipo de coisa muito batida. E sim, esse não é um mangá novo, né, dos anos 2000. Mas eu fico sentindo muito que eu acho uma forma muito pobre de você tentar justificar os atos horrendos de um personagem. Porque essa coisa do vilão ter uma história triste e é por isso que ele é tão detestável é uma coisa que eu já não aguento mais, sabe? Que me irrita. Em alguns casos, tudo bem, eu entendo, mas eu não quero que isso aconteça com o Akito, porque o Akito, ele de fato, ele abusou psicologicamente, fisicamente de vários membros dessa família. Então, nada justifica isso. Então, por isso, eu acabei tendo aí emoções bem conflitantes e acabei dando aí uma nota não tão maravilhosa quanto os outros volumes. E aí veio o volume 18, que também foi complicado pra mim, porque aqui a gente tem 3 núcleos acontecendo ali na história simultaneamente. Um é o Yuki conhecendo mais sobre essa colega dele do conselho estudantil, que é a Mati, percebendo que os surtos que ela tem, os ataques que ela tem, vem muito dessa busca dela pela perfeição. E isso é uma coisa que eles se identificam, principalmente quando o assunto é família. Também nós temos aí o Hiro e a Kisa, que são 2 membros da família Soma, que agora já estão um pouco crescidos. Isso me surpreendeu, porque eles eram crianças. E eles estão basicamente aí comentando sobre o peso de envelhecer e de ter responsabilidades. Tem umas reflexões bem bacanas a esse respeito. E por último, a Rin, que é uma personagem aí que a gente já conhece, que faz parte dessa família, que representa aí o cavalo, e ela é muito introvertida, ela é muito tímida, ela é meio reclusa, e ela também tá em busca de quebrar essa maldição. A gente simplesmente descobre que ela sumiu, mas nesse caso não é porque ela fez isso pra tirar um tempo pra ela. Não. Algo aconteceu relacionado ao Akito, e ela está basicamente presa. E quem vai ter que achar ela e assegurar que tá tudo bem e livrar ela das garras de Akito é o Hatsuharu.
Esse volume, o que me incomodou foi a edição. Isso é uma coisa recorrente pra mim em Fruits Basket, que eu gosto bastante da história, da trama em si, mas eu tenho alguns problemas com a forma como essa história é editada. Muitas vezes os quadros acabam sendo meio confusos, com diálogos que não se concluem, com reflexões legais que são interrompidas, e que muitas vezes parece que você tá lendo apenas ali fragmentos de um enredo. Então, por isso, eu também não gostei muito deste volume, mas gostei, né? Tá ali no meio termo. Eu gostei bastante da história, mas acho que precisava aí de uma edição um pouquinho melhor para fazer jus a essa trama. Depois disso, eu li, finalmente, A Princesinha. A Princesinha conta a história aqui do capitão Richard Crewe, que viaja o mundo inteiro, que faz parte do exército britânico e que tem uma filha aí de 7 anos, a Sarah. E a Sarah, ela também já conhece muito do mundo por conta disso. Ela é uma garotinha extremamente criativa, brilhante, gentil. E agora, o pai dela tá precisando sair aí em uma viagem mais longa e decide deixar aí a sua filha nas mãos de um internato, até que ele possa voltar. Só que o relacionamento deles é muito incrível. Eles têm um ótimo relacionamento de pai e filha, e um vai sentir muita falta do outro, mas a Sarah, né, como o pai dela investe muito na sua educação, vai fazer ali o possível para aprender, para ensinar os outros, vai fazer muitas amizades nesse internato da senhora Minchin, que no final das contas não suporta essa garotinha, exatamente porque ela é tão encantadora. E a Sarah, ela vai conquistar muitas pessoas, principalmente pelo seu dom de inventar histórias, de criar, e também pela compaixão e pela humildade que ela tem. Até que um belo dia vai se descobrir que o pai dela teve uma doença e acabou falecendo. E assim ela perdeu tudo, toda a sua riqueza. E é aí que a senhorita Minchin, que já não gostava dela, vai começar a tratar ela como uma serviçal. Vai tirar tudo que ela tinha, vai tirar as roupas que ela tinha, os brinquedos, tudo, todo o luxo que pertencia a Sarah. E o que vai continuar mantendo ela em pé e tentando sobreviver é esse dom da imaginação que ela tem, em que ela jura para ela mesma que ela é, na verdade, uma princesinha. E isso não vai transformar só a vida dela, mas também a vida dos moradores ao redor daquele internato. Gente, este livro, que é da mesma autora de O Jardim Secreto, que eu já li há muito tempo, aliás, preciso reler, ele foi muito bom. É claro que, se tratando da época, existem aqui muitas coisas preconceituosas e estereotipadas que eu não gostei, que acabaram não caindo tão bem pra mim, a ponto de eu ter tirado aí meia estrela. Mas é uma narrativa bem simples, bem fluida, bem gostosa, realmente uma coisa infanto-juvenil, apesar de tratar aí de assuntos sérios. E pra mim foi uma leitura transformadora. Eu achava que nada seria acrescentado pra mim, já que eu cresci vendo ali o filme homônimo dos anos 90, que eu amava a Princesinha. E aí, esse ano eu falei assim, não, então eu realmente preciso ler, já passou da hora. E foi uma surpresa maravilhosa, porque aqui você sente que a Sarah, ela é uma pessoa de verdade, você se sente amigo dela, você vê como a questão da empatia realmente transforma tudo ao seu redor. E eu sinto que eu saí dessa leitura com uma visão diferente do mundo. Eu sinto que depois de ter lido A Princesinha, eu consigo enxergar o mundo ali com os olhos desta criança solitária, criativa, talentosa, gentil e que, ao tentar melhorar a sua própria vida, ela conseguiu melhorar a vida daqueles que a rodeavam. Então, com certeza, esse livro foi uma delícia, eu adorei e vou carregar comigo pra sempre, porque é como se fosse um abraço muito quente na alma, sabe? Um daqueles livros que aquecem o coração e que com certeza vai ficar comigo por muitos e muitos anos. E por último, eu vou falar da melhor leitura que eu fiz esse mês. E, gente, posso dizer que foi o melhor livro que eu li esse ano até agora, que não poderia ter sido outro que não O Mar Sem Estrelas, da Erin Morgenstern.
O Mar Sem Estrelas é uma história muito complicada para explicar, mas aqui a gente vai conhecer um pouquinho mais da vida do Zachary. O Zachary, ele é um rapaz que estuda videogames e principalmente a questão da narrativa nessas histórias, porque ele é muito apaixonado por livros. Até que um belo dia, na biblioteca da sua universidade, ele encontra um livro chamado Doces Dores, que ele nunca viu, não tem nome de quem escreveu, não se sabe nada sobre ele, e aí ele vai começar a ler e ele vai ver que é como se fossem aí pedaços de fábulas. O que ele não espera é que num determinado momento ele vai se deparar com uma cena que aconteceu com ele quando ele era pequeno, em que ele viu uma porta pintada num muro e ficou ali indeciso sobre tentar ou não abrir essa porta, mas não abriu porque na cabeça dele era só uma pintura. E é aí que a aventura começa, porque muita gente está atrás desse livro, está atrás do Zachary e está atrás de um local conhecido como o Mar Sem Estrelas. E só se tem acesso ao Mar Sem Estrelas através de determinadas portas, algumas pintadas, outras não, que levam você a um porto. Esse porto, na verdade, é como se fosse uma gigantesca biblioteca subterrânea com diversos caminhos, com um grande labirinto e todos levam ao Mar Sem Estrelas. Gente, esse livro, ele é um grande quebra-cabeça em que você não tem a imagem final. Digamos assim, você vai montar um quebra-cabeça pela primeira vez e você não tem a imagem de referência. Então você não sabe por onde começar. O que você faz? Você separa primeiro os cantos, aí depois as bordas, depois você divide em cores. E aí você vai juntando e formando uma história, formando esse quebra-cabeça e esse enigma. O Mar Sem Estrelas é isso. O que eu gostei dele foi o quanto ele me fez pensar. Eu li, às vezes, uma página e eu passava horas refletindo e analisando e filosofando sobre aquilo e me perguntando o que realmente aquilo queria dizer. O que todas essas histórias, esses pedaços e fragmentos de fábulas que a gente vai encontrar, qual é a mensagem que eles estão passando? O que eles querem dizer dentro e fora dessa história? A autora, eu já conhecia a narrativa dela de O Circo da Noite, que eu gostei na época que eu li, eu não gostei tanto do final, mas eu estava curiosa para ler esse livro porque eu gosto da maneira como ela escreve. Ela tem uma narrativa muito belíssima, muito poética. Ela pinta imagens pro leitor. E é fácil você se ver nesse mundo, sabe? É fácil você se encontrar dentro dessas paredes, conhecendo esses personagens e sentindo que você está fazendo parte dessa grande história. Esse é um livro que ele ressignifica muitas palavras, porque eu acho que depois que você lê ele e se encanta com ele, palavras simples como o sol, a lua, coração, o destino, o tempo, o rato, o gato, a coruja, a chave, a abelha, a espada, tudo isso que são palavras normais que a gente sempre usa no nosso vocabulário, elas vão ganhar um peso gigantesco por conta dessa história. Sério, eu me apaixonei por essa trama. Eu amei poder filosofar e teorizar e analisar cada passo dessa história. Ela não é uma trama que ela vai entregar todas as respostas na sua mão. Não. Ela quer fazer você pensar. Ela quer que você, leitor, resolva o enigma. Essa é uma grande, grande fantasia que vai fazer referências aí a livros e histórias que a gente está acostumado, que faz parte aí da vida do leitor. Então, é uma grande homenagem. E ao mesmo tempo, a gente vai ter um enredo tão bonito, sabe? Que é difícil não se apaixonar completamente por O Mar Sem Estrelas. The Starless Sea se tornou aí o melhor livro que eu li este ano até agora. Eu esperava que eu fosse gostar, mas não esperava que eu fosse gostar tanto. Mas logo no começo esse livro já me pega, porque as primeiras palavras dele são: há um pirata num porão. O pirata é uma metáfora, mas também uma pessoa. E é o tipo de coisa que eu amo. Eu vivi essa história. Eu não acho que este é um livro. Essa é uma experiência única e deliciosa. Eu acho que quando você encontra O Mar Sem Estrelas, você não quer nunca mais deixá-lo. Realmente, gente, eu nem sei como explicar o quanto eu amei esse livro, mas
com certeza se tornou aí um favorito do ano e mais do que isso, se tornou um favorito da vida. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros ou de qualquer outra coisa, me procure nas minhas outras redes sociais que eu estou sempre por lá. Curta esse vídeo porque isso ajuda com que o vídeo vá para mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo qual foi a melhor leitura que você fez no mês de setembro. Se inscreva no canal, por favor, e já ative as notificações porque você já sabe que toda sexta-feira tem vídeo novo por aqui. Então a gente se vê na semana que vem.